Vamos aproveitar e falar sobre hiperidrose. A hiperidrose é o suor excessivo. É o suor excessivo que chega a incomodar, aquele suor que transforma a vida numa uma parte constrangedora, que incomoda a parte social, às vezes profissional. A hiperidrose, ela acontece em torno de 3% da população, né? Tem várias áreas que são passíveis de ter hiperidrose, né? Hiper muito, hidro, né? Água, né? Então é o suor excessivo. A axila é a primeira área mais acometida, depois seguida das mãos e dos pés. Mas pode acontecer no couro cabeludo, no tronco, virilhas. Então, várias áreas do corpo pode ter a hiperidrose, né? A hiperidrose, ela é mais frequente após a adolescência, né? E ela, a maior parte é genética mesmo, familiar. Agora tem muito de comportamental, né? A ansiedade, a tensão, o nervosismo, aumenta muito o suor em geral e pode passar a se tornar excessivo, né? Então, muitas vezes a gente vê pacientes que trabalham em áreas de TI, por exemplo, acho que é o campeão da área de hiperidrose, porque todo mundo fica muito estressado, né, o tempo todo e tal. E pacientes que falam, olha, eu passei a ter hiperidrose há 3 anos, eu mudei de trabalho, ficou muito mais estressante, trabalhando mais, né? Então, ele tem a parte comportamental muito grande e isso é um ciclo vicioso, né? Porque muitas vezes o paciente passa a suar muito, dele fala, ai meu Deus do céu, tem uma reunião agora, eu vou fazer alguma coisa, ou sair com a minha namorada, eu não posso suar, pronto, aí que vai suar muito. Porque quanto mais ansioso estiver e mais tenso, maior a liberação que vai gerar a adrenalina, que vai gerar o suor, né? Então, tem vários tipos de tratamento, né? A bromidrose é a hiperidrose com mau odor, né? Então é pior ainda, porque além do suor excessivo, você tem odor ruim, né? Que é o conhecido CC na axila, né? O chulé, digamos assim, nos pés, né? Isso torna a hiperidrose muito mais desconfortável. Os tratamentos podem ser feitos tópicos, né? Que são os desodorantes, geralmente sais de alumínio, que dá uma controlada, mas não resolve, né? Então, são paliativos, digamos. Paciente que tem bastante, né? Que tem a hiperidrose mesmo, isso ameniza, mas não resolve. Então, eles acabam fazendo isso por um tempo e depois vai procurar um tratamento um pouco mais eficaz, né? Aí tem alguns tratamentos que vão tentar paralisar, porque assim, o suor, ele vem do cérebro, né? A informação vem do cérebro, vai suar, desce pela medula, se distribui pelos nervos e vai chegar na glândula, né? A informação vai ser passada dos nervos para a glândula a partir da liberação de acetilcolina, que é o neurotransmissor, e a glândula recebe a acetilcolina e vai suar, né? Um tratamento cirúrgico muito conhecido é a simpatectomia, que é uma cirurgia torácica, né? Que se corta o nervo na emergência do tórax. Então, é uma cirurgia que dentro do tórax, quem faz é o cirurgião torácico, e daí o impulso não sai mais da medula, né? Não vai lá para a parte terminal dos nervos e você não sua naquela área acometida. Você pode fazer para os braços, pode fazer para os pés. Agora, tem um efeito que pode ser a sudorese compensatória. Como o corpo sabe que foi cortado essa via, ele pode passar a suar em outro lugar, né? E isso pode ser tão ruim quanto ou até pior, né? Para pacientes que, por exemplo, suam na axila, que é uma área pequena, uma área mais fácil de controlar, mais fácil de esconder, se ele tiver uma sudorese compensatória nas costas inteiras ou nos pés, talvez seja pior que na axila. Né? Pacientes que têm uma sudorese intensa nas mãos, que é o pior de todos, porque quando você vai escrever, pode molhar o papel, você vai cumprimentar... Chega a molhar o papel, doutor? Chega a pingar. Pingar de Tem suor? gente que pinga. Você vai cumprimentar aquela mão molhada, fria, sempre. Então, acho que é a pior de todas. Então, quem tem uma sudorese muito importante, uma hiperidrose palmar, né, que é nas mãos, a cirurgia eu acho que é interessante, porque se você tiver uma compensatória, qualquer outro lugar vai ser menos ruim que na mão.
Como é que é feita uma cirurgia como essa, doutor? Então, o cirurgião torácico, ele faz uma cirurgia com toracoscopia, né, com pequenos cortes, né, introduz uma câmera dentro, né, uma ótica para dentro do tórax, e ali ele vai pegar o nervo na emergência, né, da medula e seccionar o nervo certo, né. Então, essa é uma cirurgia que hoje já está muito bem estabelecida, segura, né? Mas tem esse efeito aí que a gente não sabe o quanto vai ter a compensatória, quem vai ter ou quem não vai ter. Então, como eu disse, quando é na mão, eu acho que isso é uma hiperidrose muito importante, é a melhor, porque os outros tratamentos da hiperidrose palmar, né, da mão, não são tão eficazes, tá? E a mão é uma coisa que você usa muito, todo, não é? Você só deixa de usar a mão quando você dorme. A mão. E você só deixa de usar quando você dorme, não é, doutor? O resto é muito difícil. A axila você esconde, você põe uma roupa, tudo na mão, você não tem como esconder. É verdade. Então, até o pé está escondido, né? Que também é desagradável, mas eu acho que a mão é a pior de todas. Sim. Aí você tem alguns tratamentos que vão tentar mexer na liberação da acetilcolina. Tem alguns medicamentos que você toma, só que esses medicamentos, muito frequentemente, eles dão efeitos colaterais. Então, o paciente fica meio grogue, meio zonzo, pode tremer. Então, são doses altas e que geralmente são alguns remédios até que foram descobertos, entre aspas, como efeito colateral do remédio per indicação que não era para hiperidrose. Então, são pouco usados e muitos pacientes não conseguem usar por muito tempo porque acaba trazendo efeitos colaterais piores, né? A toxina botulínica, conhecida como Botox, né, que é uma marca, o Botox é uma marca de toxina botulínica, tem várias marcas, né? O nome geral, então, seria toxina botulínica. Isso, né? O Botox é uma marca famosa, digamos assim. Ele vai agir na liberação da acetilcolina pelo nervo. Então, o impulso nervoso vai chegar no final da terminação nervosa, aí o nervo não libera acetilcolina, porque é bloqueado pela toxina botulínica. Como a glândula não recebe a informação pela acetilcolina, ela não sua, né? Então, mas não é assim que você vai lá e corta um lugar e resolve tudo, todas as glândulas. Então, você tem que fazer a infiltração dela com vários pontos, são várias picadinhas de agulha, como se fosse uma picadinha de formiga. Lógico que dói um pouco. Na axila não é tão sensível, então é muito mais tolerável. Na mão dói demais, né? Porque você põe uma farpinha no dedo, imagina tomar várias picadas, né? No pé também a sensibilidade é muito maior, porque as áreas de maior sensibilidade do corpo é a língua, mão e pé, né? Que é onde a gente tem o contato direto com a parte externa do corpo, digamos assim. Então, na axila, o resultado é muito bom, porque além de ser uma área pequena, imagina, a axila é quase uma palma da mão. Né? Então, você tem uma área menor para ser distribuída aquela toxina. Então, a pega é melhor, porque a gente sempre usa uma dose grande, né? Uma dose maior para ter o melhor resultado. Então, ela fica mais concentrada, é uma área menos sensível, então é passível de fazer no consultório, o paciente aguenta, lógico que não é gostoso, mas não é tolerável. E a ação dela não é 100%, mas é muito boa, né? Porque você não consegue paralisar, digamos, 100% das glândulas, porque é uma área que você faz a picadinha da infiltração e a toxina botulínica ela vai se diluir, difundir em torno de 1 centímetro de cada picada. Então, você consegue pegar, logicamente, grande parte da área, né? Então, um nível de resultado ótimo, mas não é 100%, né? E isso vai durar em torno de 5 a 8 meses, em média de 6 meses, alguns pacientes 8 meses, mas isso daí é pessoal, isso vai voltando aos poucos, né? Assim, que bloqueou, de um dia para o outro volta, né? E quem faz essa aplicação pode refazer a cada 6 meses. Isso traz um benefício grande também, porque o paciente que sabe que já não está suando demais, já está controlado, ele passou a suar menos do que o pessoal que não tem hiperidrose, então dá uma boa secada, um conforto muito grande, uma tranquilidade muito grande. Esse paciente vai chegar numa reunião, vai sair com o namorado e não vai ficar com aquela ansiedade. Baixando a ansiedade, ela está baixando também o estímulo de produção do suor. Né? Então você tem 2 ganhos ali, o ganho
eficaz do remédio e também o ganho de diminuição da origem, da produção do suor, né? Então você baixa, digamos, 2 vezes aquela produção, né? Então os resultados são muito satisfatórios. Na mão ou nos pés, para fazer a toxina botulínica, tem que fazer uma sedação ou uma anestesia locorregional, quer dizer, injeções de anestésicos de alguns nervos, que também não pega totalmente, então torna um procedimento mais caro e também menos adequado, digamos assim, né? É mais chato de fazer e até o resultado é pior, porque a mão, além da palma da mão, que seria uma área parecida com a axila, você tem os dedos, né? Os pés são muito maiores que as mãos, então você tem uma área grande. E você tem a dose de toxina para fazer, você não pode extrapolar a dose máxima, né? Então você pegando uma dose e distribuindo numa extensão maior, numa superfície maior, logicamente o resultado vai ser pior. Doutor, tem um limite de idade para fazer esse tipo de cirurgia? Mínima e máxima? Geralmente a hiperidrose começa na adolescência, né? Então os pacientes geralmente vêm depois da puberdade, né? É porque a adolescência tem essa fase, né? Do chulé mesmo, né? Dos odores fortes nas axilas. Tem uma fase da adolescência que é mais depois... Tem a bromidrose, né? Que é o mau odor, né? Ela se desenvolve... Assim, tem 2 tipos de glândulas sudoríparas, né? Que são as glândulas que produzem o suor. Tem as écrinas que nascem com a gente, né? Já se desenvolve na infância, e tem aquele suor sem cheiro, né? No corpo inteiro tem as glândulas écrinas. E as apócrinas, que elas se desenvolvem na puberdade, né? Então, por isso que você falou isso, tem sim totalmente a ver essa observação. E elas se desenvolvem nas axilas, nas regiões genitais, no couro cabeludo, né? Perto dos mamilos. E essas glândulas, elas liberam uma secreção, né, que com restos celulares, elas podem ser degradadas por bactérias e fungos. E isso causa um mau odor. Né? Muito bem. Tem a ver também com o desenvolvimento hormonal. Né? Então, a bromidrose, né, que é o suor com mau odor, ele vem depois da puberdade. O tratamento... Além do tratamento de hiperidrose, que é diminuir o suor, tem a ver também com manter limpo, né, a área, né, para você ter menos bactérias. Então, usar aqueles sabonetes bacterianos, manter a área sempre seca, de preferência roupas que dão uma boa ventilação. Tem um ouvinte perguntando se a alimentação pode contribuir ou não, né, para esse quadro clínico. Então, já pegando essa pergunta do ouvinte, o Marcos... para a gente falar das causas, né, da hiperidrose. A hiperidrose é só aumento do suor, né? Não tem a ver com o odor. Então, a alimentação pro suor, em geral, seria aqueles alimentos quentes, né? Então, você vai comer uma feijoada, você sua mais, né? Comer pimenta e tal. Mas tem muito a relação com a bromidrose, que é o mau odor, né? Que aí, como a gente acabou de falar, tem a parte dos os micróbios, né? As bactérias, os fungos, de manter as áreas secas, né? E limpas. Mas também tem outras causas, a bromidrose, né? Tem o alcoolismo. Alcoolismo? Tem diabetes, que pode dar. E alguns alimentos, cebola, alho, as pimentas, né? Isso são alimentos que aumentam o cheiro forte, né? Tem alguns remédios também que podem, alguns antibióticos, né? E aí os hormônios, né? Que você bem falou da puberdade, né? Então também tem um aumento do cheiro. Quando a gente fala dos hormônios só da puberdade ou os hormônios femininos também para a mulher na época da menopausa, ciclo também menstrual? Tem a variação na parte do ciclo menstrual, que você tem a alteração dos hormônios, né? E também tem a alteração do cheiro. Interessante isso. E a bromidose também pode ser considerada genética? Quer dizer, se o indivíduo tem a bromidose, o filho dele pode ter, tem uma chance maior tem relação genética sim, né? Não direta, todo mundo vai ter. Não é 100%, mas tem uma porcentagem importante, doutor? Tem relação sim, tanto a hiperidrose como a bromidrose. Então, essa parte da higiene, né, de não transpirar, de usar roupas, né, sempre as roupas que ventilam mais e guardem menos suor, porque toda roupa sintética segura mais, né? A coloração também influencia? Roupas escuras, roupas claras?
Não influencia no ver a mancha, né? Quando você é uma sua coisa demais, visual. né? Você com uma blusa mais escura ou mais clara pode ficar mais visível ou menos visível, né? Então o pessoal acaba escolhendo roupas que marquem menos, né? Com menos cores, digamos assim. E pode manchar a roupa, né? Como foi perguntado por uma ouvinte, né, pelo suor, né? Então a roupa escura geralmente ela acaba escondendo mais as manchas do suor. Eu não vou citar nomes da marca, mas eu já vi uma propaganda de desodorante direto para isso. Você sabe, né? É uma propaganda de um desodorante que promete eliminar qualquer tipo de mancha de claro ou escuro, de suor, de suor na roupa, a famosa pizza embaixo do braço, né? Que as pessoas até brincam com isso, mas é uma coisa séria para quem tem um problema, né? É muito séria, a pessoa fica, como a gente diz, com a autoestima bem rebaixada. Então, esses desodorantes prometem o fim dessas manchas e tem outros produtos, doutor, que prometem, por exemplo, clarear a pele da axila, que muitas vezes pode ficar com uma mancha e tudo mais. O que o senhor diz desses produtos? Existe algum teste que comprove mesmo que eles podem ser eficazes ou podem até fazer mal de certa forma? Como é que o senhor avalia? Não, mal acho que não faz, não. Agora eu não tenho experiência clínica do uso desses produtos para falar se realmente eles são eficazes ou não são eficazes, né? Mas a existência deles já mostra que existe realmente uma procura, uma preocupação grande dos pacientes relativos a isso. Né? Porque aí existe uma demanda, né? Existe uma demanda. Isso. E da parte de constrangimento, como você estava falando, tem pacientes que saem de casa com 3 roupas, 3 blusas, que vai trocando durante o dia para tentar minimizar o surgimento disso, ou usa 2 camisetas, né, uma embaixo da outra para absorver o suor. Isso é bastante comum, né? Então, esses são os casos mais críticos? Não, o caso mais crítico acho que é da mão, né? Não tem onde esconder. A mão não tem jeito de trocar a roupa. Ruim, mas a mão realmente dramático. Tem né? as pessoas que ficam com aquela mancha nas costas, né? Alguns homens, assim, acho que os homens conseguem driblar, eles podem trocar as camisas, né? Mas a camisa, às vezes, por ser bem fininha, dependendo da cor, você não esconde muito, né? Outra coisa que aumenta muito o suor é a obesidade, né? A obesidade. A obesidade também aumenta bastante o suor, né? Então, muitos pelos, né, na região. Então, raspar, né, as axilas também ajuda a você ter além de um cheiro menor, né, porque guarda menos restos de células, é mais fácil de você limpar, você tem menos pelos, que o calor é menor também, então fica melhor para controlar. Voltando aos tratamentos, né, da hiperidrose, a gente tinha conversado sobre a simpatectomia, cirurgia torácica, né, falamos sobre a toxina botulínica, conhecida como Botox. Tem a iontoforese, que são tratamentos com correntes elétricas, né? Então, tratamento clínico com várias sessões, que você passa uma corrente elétrica na região que é acometida e fala que dá uma melhorada, mas clinicamente a melhora é menos intensa, precisa de várias sessões, né? E dói para fazer uma sessão dessa? Não dói. Mas por isso que não é tão difundida, né? Porque precisa de várias sessões e a melhora, ela também não é tão forte assim. E tem desenvolvido muito agora o laser, né? Que pode ser aplicado geralmente como uma lipoaspiração a laser, né? Que você pode aspirar, que é fazer uma lipo na parte abaixo da pele, da axila principalmente, né? Porque não dá para fazer isso na mão e nos pés. Você cureta, você raspa as glândulas. Então, existe primeiro a cirurgia só de curetagem de raspagem, né? Das glândulas, que já melhorava a hiperidrose axilar. E agora que surgiu a lipoaspiração a laser, você passar o laser embaixo da pele, né? Então, você é como se fizesse uma lipoaspiração, faz uma incisão pequenininha e passa o laser embaixo da pele. O laser, ele aquece, né? Dá uma queimada nas glândulas, diminui por si só, só passar o laser, ele já diminui a produção do suor e pode acabar usando também uma cânula para raspar e diminuir as glândulas, né? Então, isso tem crescido bastante, a procura e os estudos relativos a isso cada vez mais publicados nas revistas científicas, com resultados interessantes, né? Lógico que nenhum tratamento é 100%, nenhum tratamento
não tem risco, mas é uma coisa que é um tratamento que traz um resultado mais prolongado do que, por exemplo, a toxina botulínica, que é aplicada a cada 6 meses. Lógico, é um tratamento mais caro, é um tratamento mais invasivo, né? Então, tudo isso tem que ser pesado no dia a dia do paciente, na indicação, e na expectativa de resultado também, né? Porque nenhum tratamento é 100%. Né? Pela experiência clínica que o senhor tem, são mais homens ou mulheres que sofrem desse mal? Tanto a bromidrose, a gente precisa retomar, né? A hiperidrose, que é o suor propriamente dito, e a bromidose, o suor com cheiro. Que o cheiro isso incomoda bastante, né? A gente tem tratado mais mulheres do que homens, tem aumentado muito a procura dos homens, né? Porque também os homens passaram a se cuidar mais, né? Então, essa é uma realidade, não é? Aumentou a procura dos homens em todos os tratamentos, né? Tanto o Botox, a toxina botulínica para estética, para diminuir as rugas, os peelings, os preenchimentos, né? Então, o homem hoje se cuida mais. Antes, o machão era aquele gordinho, né? Todo largado, né? Agora as mulheres se cuidam, estão todas muito bem cuidadas. Então, os homens passaram a se cuidar, a correr atrás do prejuízo também. É bem positivo, então, né? Você vê hoje os ícones, né? Da juventude, digamos assim, que vai de artista a jogador de futebol, faz sobrancelha, passa um monte de creme, né? Então tem uma preocupação da estética, e isso, lógico, passa para todo mundo. Então os homens estão se cuidando mais e procurando mais os tratamentos, né? E a hiperidrose aumenta também o tratamento por isso, porque pela divulgação. Tem muito paciente que procura lá e fala, nossa, eu só soube que tinha jeito de tratar agora, sempre me incomodou, e é um sofrimento silencioso, né? Pois Você não sai falando para os amigos, olha, eu suo demais, me incomoda demais, o meu cheiro é ruim. Não. E os amigos também não falam que você não vai falar, olha, veja bem, né? Então, o paciente, ele tem que chegar a informação de algum meio. Só de a gente estar conversando sobre isso já é, né, uma nota de que já tem um interesse de divulgação. E quanto mais gente sabe, mais gente vai atrás e acaba tendo um tratamento. E daí sim, alguns pacientes comentam com amigos mais próximos, não assim, eu tenho esse problema. Não, olha, eu resolvi esse problema, fiz um tratamento, melhorou, agora eu tô assim. Né? Porque é mais difícil o paciente contar que tem um problema que não consegue solucionar do que o tipo que eu já tive, mas agora eu tô melhor, né? Então, ele já dá a dica para um amigo, e o amigo daí vai procura, porque já foi com, digamos assim, com o tratamento acoplado, né? Porque você assumir um problema é mais difícil do que você assumir que resolveu um problema. Sem dúvida. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com o último bloco aqui do Falando em Saúde. Para você que ligou o rádio agora, estamos falando aqui agora especialmente sobre 2 assuntos específicos, a hiperidrose, o suor excessivo, e a bromidose com o suor excessivo e odores, né? Essa é a principal diferença entre as duas. A Patrícia de Santo Amaro, doutor André, ela diz assim, olha, bom dia. Quando eu como comida mexicana que é bem condimentada, eu transpiro no rosto e dentro das orelhas e ouvidos. O senhor já tem notícia sobre isso? Já ouviu falar de casos assim? É a ouvinte Patrícia. Então, o suor, ele pode aparecer em vários lugares, né? Na face é um dos lugares, no couro cabeludo, na nuca, virilha, fora os lugares que a gente já está acostumado. Toda comida muito condimentada, com pimenta, né, muito calórica, ela aumenta a sudorese, né? Então, feijoada, comida mexicana, comida baiana, né? Tudo isso facilita, assim, o suor. Cada uma tem uma predisposição genética que tem. No caso dela, seria a face e as orelhas. E dá para ela comer um pouquinho, pelo menos, para não passar vontade? Ou o indicado seria parar de comer essa comida mexicana? Ela come o quanto ela quiser, né? A dosagem vai depender do desconforto que vai trazer o suor, né? Então, é difícil falar o quanto, né? Se ela tá comendo feliz da vida, passou um pouquinho depois em casa, tudo bem, né? Toma uma ducha depois, né, Patrícia? Ter um encontro, você vai fazer uma palestra, você vai ter uma reunião logo depois, eu acho que é melhor evitar, mas isso é ela que faz o controle dela. Muito bom. Pode perder um prazer também por um desconforto depois. Lógico, se o desconforto for muito grande, você vai evitar. Mas se for pequeno,
Dá para encarar. Depois. Dá para encarar. Agradecendo também a ouvinte Mara, que mandou mensagens aqui. A Helenice Cachique falando aqui. Ela fala sobre o uso de antidepressivos, mas a gente já falava no começo da nossa entrevista o quanto o estresse está ligado aos dois, né? Tanto a hiperidrose quanto a... Os distúrbios da ansiedade, eu acho que são as patologias mais frequentes hoje, né? A gente vive na era do distúrbio do câncer, né? Dos problemas, dos distúrbios de ansiedade, que a depressão está dentro, né? Do estresse. Então, a quantidade de gente que toma antidepressivo é muito grande e muitas por causa de ansiedade. A ansiedade, o estresse já traz o aumento do suor e da hiperidrose, né? Então, às vezes, a hiperidrose está vindo junto com o que está sendo tratado e não consequência do remédio tomado. Tem mais uma pergunta aqui da nossa ouvinte. Deixa eu só pegar aqui a Lucy, né? Uma curiosidade que ela tem. Esse suor excessivo, né, já como doença, é mais comum em países tropicais como o Brasil ou ocorre também em lugares frios, né? Existe algum tipo de notícia, talvez, em outros países? É interessante que a hiperidrose, ela não está totalmente relacionada com o calor, né? O paciente que não tem hiperidrose, ele sua muito mais no calor, porque, logicamente, o tempo está mais quente, né? Você precisa resfriar o corpo. O suor é um mecanismo de resfriamento do nosso corpo, né? E isso aumenta, logicamente, no calor. Agora, tem pacientes que têm hiperidrose que suam no frio, né? No calor e no frio. Não tem relação. Então, tu fala assim, eu pergunto, você sua só no calor? Não, no frio também. Antes era mais no calor, hoje é o tempo todo, né? Até no frio eu suo bastante, né? Então, isso depende de paciente para paciente, né? O suor mais normal dos pacientes que não chegam a ter uma hiperidrose o ano inteiro, né? Mais no verão, mas tem pacientes que são bem atingidos, né? Ou seja, uma hiperidrose um pouco pior, um nível maior é o tempo todo. E no caso dele, bom, pelo que a gente entende, então, a hiperidrose, ela começa com ou sem odor, né? Ela começa... com o suor excessivo que acaba prejudicando esse indivíduo, né, essa pessoa no dia a dia, né, nas relações com as pessoas, e ela vai evoluindo gradativamente até chegar nesse suor que pinga, que transpira demais, e aí nesse caso é que vai para a cirurgia. É só quando está bem evoluído mesmo o quadro que vai para a cirurgia ou não necessariamente? A hiperidrose ela começa geralmente na puberdade ou depois, né, na infância não tem. E o diagnóstico de hiperidrose é aquele suor excessivo que chega a comprometer a parte emocional, constranger, trazer um problema social, né? Não é só o físico. O tratamento não precisa ser necessariamente a cirurgia, né? Pode ser a toxina botulínica ou outro tipo de tratamento. Ele vai ser procurado, vai ser indicado quando esse suor estiver atrapalhando, né? Porque a saúde, pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, não é só um problema físico, né? É um bem-estar físico, emocional e psicológico. Então, se você começa a ter um comprometimento da parte emocional, psicológica, você também, digamos, está com um problema de saúde, né? Isso, como você bem falou no começo, traz uma retração, pacientes podem começar a se isolar, não querer ir em festas, não querer ir em reuniões, né, ter medo de ter uma exposição a grupos, né, ou até a namorar. Então, isso é um problema. Deixa de ir em festas, né, de frequentar rodas sociais. De até apertar a mão. Pois é. Né, porque sabe que vai ficar com a mão muito molhada. Um simples cumprimento já fica comprometido, pode ser. Né, doutor? E assim, o comprometimento, ele pode ser até assim, um paciente que tem menos hiperidrose se sentir mais constrangido do que um paciente que tem mais hiperidrose. Isso tem a ver com o psicológico desse paciente, com a tolerância dele e também com o trabalho. Então, alguém que trabalha ao ar livre, né, que evapora mais o suor, que não tem um contato direto com as pessoas, né, sei lá, por exemplo, pedreiro, né? Agora pega um outro paciente que ele está sempre em contato, em reuniões, mexendo com papel, em lugares fechados, o suor desse segundo paciente talvez o incomode mais do que do primeiro. Né?
Então tem muito a ver de pessoa para pessoa. A indicação do tratamento é feita quando passa a incomodar e você acha que pode ajudar esse paciente de alguma forma. Tem a pergunta aqui do ouvinte Décio Fleury. A gente falou sobre a depilação, né, e os pelos como podem contribuir para esse quadro. Ele está perguntando, e pelo na orelha, tem jeito também de fazer isso? A pessoa pode ter pelos na orelha e ter a hiperidrose, principalmente nessa região. Como é que ele faz? O pelo na orelha não vai aumentar o suor da orelha, né? Então, o suor na orelha é muito pouco, né? Infrequente, né? E os pelos também são poucos. Agora, a depilação você pode fazer na orelha também, né? Pode tirar com pinça, pode tirar com cera. Mas e aí tem dói, também a depilação a laser, né? Que você vai queimar os folículos pilosos e daí diminuir a formação do pelo. Então, são algumas sessões que se faz, mas consegue um controle grande da formação dos pelos. Então, você diminui muito, né? Então, logicamente, áreas que têm muito mais pelos são tratamentos mais demorados, né? Com várias sessões e mais dolorosos do que tratamentos com menos pelos, né? Então, os homens hoje têm procurado mais também esse tipo de tratamento. É muito indicado para pacientes que têm muitos pelos encravados, né? Foliculites, que você diminui bastante com a depilação a laser. Doutor, mais 2 perguntas rapidinho, que dá tempo da gente fazer aqui antes do fim. A Elis quer saber sobre o mau cheiro nas axilas, como tratar em adultos. Tem algum outro tratamento específico para adultos ou não? Esse tratamento é para todas as idades? Não, como a gente falou, a bromidrose, ela começa na puberdade, né? Então, depois da adolescência, com o desenvolvimento do paciente, daí para frente todo mundo é tido como adulto, né? Então o tratamento é o mesmo, Tem também aqui a nossa ouvinte, final do telefone 6415. Doutor, qual que é a causa do suor excessivo no rosto e cabeça? É possível tratar? E causa queda de cabelo também? A causa mesma que a gente falou, né? Então, geralmente ela é genética, tem a parte comportamental, de ansiedade também, né? Mas cada um sua de um jeito, isso é um componente genético, né? Tem uma causa porque eu sou no cabelo ou porque eu sou na axila. Agora, um suor excessivo no cabelo, você tem uma umidade grande, a umidade grande pode levar à proliferação de fungos, né? E daí a saúde do cabelo diminui porque o couro cabeludo está menos saudável, né? Então pode levar à queda de cabelo porque traz um ambiente favorável para a proliferação de fungos. Muito bem, agradeço a participação do Dr. André Colaneri, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, participando aqui do nosso Falando em Saúde. Obrigada, viu, doutor André, pela presença. Convite, e até uma próxima. Obrigado.